Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão, fazendo uma devolutiva, uma correção do nosso exercício da aula anterior sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos utilizados para quê? Para alcançar determinados objetivos na linguagem e na fala, na escrita ou na fala. Esses objetivos podem ser, acima de tudo, chamar a atenção, atrair o leitor para a sua fala ou para a sua leitura. Na aula anterior, a gente viu algumas figuras de linguagem, o eufemismo, a hipérbole, a ironia, a personificação e o pleonasmo. E hoje a gente vai rever o conceito de cada um desses e em seguida a gente embarca para o exercício, corrigindo e vendo por que cada resposta está ali, por que determinada resposta é aquela e assim vai. Então vamos lá. Na aula anterior, a gente viu sobre o eufemismo, que é aquela figura de linguagem que consiste em, quando a gente fala ou quando a gente escreve, suavizar, dar aquela abrandada, para não desagradar. Se a gente tem uma situação mais desagradável, a gente fala de uma forma que deixa essa situação menos desagradável. Por exemplo, se alguém, um típico exemplo do eufemismo, em vez de você dizer que alguém morreu, que alguém faleceu, dar aquela linguagem pesada, que realmente é pesado, o evento morte, você vai dizer que foi morar com Deus, É isso. Foi morar no outro espaço, coisa desse tipo. Isso é o eufemismo. Já a hipérbole, ela consiste em exagero. A palavra-chave para hipérbole é o exagero. O exemplo que a gente pode dar mais claro é: passou a 1000 por hora, Eita, como você demora, eu já estou aqui há anos te esperando. Então, logicamente que nenhum veículo que nossa visão possa alcançar, a não ser um jato supersônico, mas esses veículos que a gente costuma usar, carro, moto, que dá uma velocidade determinada, que não ultrapassa grandes velocidades a nível da gente perder de vista, mas quando a gente usa esse exagero de dizer que passou a 1000 por hora, isso é um hipérbole, é um exagero. Quando a gente usa a dizer que está aqui esperando alguém há anos, é um exagero também. A não ser que você realmente esteja esperando alguém há anos, que isso é bem pouco provável. Então, a hipérbole, o exagero. E a ironia? A ironia ela trata de você dizer algo expressando outro sentido. Sempre assim, Você quer dizer que alguma coisa está feia, você diz, tá bem bonitinho, tá certo. Ou então você quer dizer que não vai fazer determinada coisa, vou fazer, vou fazer. Já estou fazendo, então isso é a ironia. Outra figura de linguagem que foi vista é a personificação. Nessa você vai lembrar da persona, pessoa, certo? Ou seja, é você fazer algo ficar com característica de pessoa, tá bom? Por exemplo, que história legal, essa história falou comigo, O vento bateu em mim, o vento vem assobiando, isso é personificação. Observe que bater pode ser qualquer coisa que seja viva, Mas vento não bate na gente. Na verdade, ele circula e passa pela gente. Quando a gente diz que o vento vem assobiando, quem assobia na verdade são pessoas, fazendo uma determinada nota através do bico, dos lábios, soprando o ar. Então é isso. Isso é personificação. Eu dar características a coisas que não são vivas, eu dou características como se elas fossem vivas. A coisas que não pensam, eu dou características como se pensasse. Isso é personificação. Pessoa. E o pleonasmo? O pleonasmo é aquela repetição de ideias desnecessárias. Os mais conhecidos são os pleonasmos viciosos, Que são aqueles do costume do dia a dia, as pessoas dizem entrar para dentro, sair para fora, desça daí de cima, ou então suba aqui para cima, e assim vai. Esses outros pleonasmos a gente vai ver aqui, que é o pleonasmo literário, aquele que se faz essa repetição de ideia, mesmo desnecessário, mas você faz essa repetição de ideia proposital. Esse é o pleonasmo literário. Mas nesse momento não precisa a gente ver qual é a diferença do literário
e do pleonasmo literário e do pleonasmo vicioso. Não, não precisa, basta eu identificar o que seja pleonasmo, tá bom? É isso daí. Então vamos agora ao nosso exercício. Aqui no exercício, pessoal, a gente vê as questões, são 8 questões, certo? Elas não estão numa ordem, certo? Elas não vão aparecer para vocês numa ordem. Ou seja, para alguns que essa questão aqui pode ser a primeira, para outros pode ser a terceira, a quarta e assim vai. A cada vez que você abrir a atividade, elas vão embaralhar. É isso. Estou já avisando porque aí você na sua correção, você vai anotando aí as respostas, né? Qual é a questão que se refere, anota a resposta e em seguida faz sua correção, tá bom? Porque cada vez que você abrir o exercício, elas vão aparecer em ordens diferentes. Nesta questão aqui nós temos o seguinte: identifique a figura de linguagem presente no quadro abaixo e aponte sua classificação correta. Nós temos aí uma imagem, né? Nós temos um texto verbal e um texto não verbal. Temos aí uma imagem, temos também um texto escrito e abaixo nós temos as opções, certo? Dentre as figuras de linguagem, vamos trabalhar com que as figuras de linguagem com as quais a gente estudou. Se aparecer por acaso, eventualmente, que nem vai aparecer já nessa questão aí, uma figura de linguagem que a gente não trabalhou neste exercício, a gente, logicamente, desmarca, né, ou descarta esta opção. Diz assim o texto. Olha só, nós temos aí uma imagem, né, uma mulher que está falando, né, toda imperosa, a mão aqui e tal, e duas escutando. Ela diz assim: fofoqueira não, querida. Dá para entender que alguém a chamou de fofoqueira, né? Ela diz: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Vamos relembrar que biografia é aquele gênero textual em que se narra ou se descreve, né? É um texto que tem narrativa e tem descrição sobre a vida de alguém. Biografia é escrever sobre a vida de alguém, certo? Quando é biografia, é porque alguém escreveu sobre a vida de outra pessoa. Quando é autobiografia, é quando alguém escreveu sobre a própria vida. E aí ela diz assim, ó: fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias, ou seja, ela fala da vida das pessoas, né? Biografias orais, ou seja, ela fala, né, oral, pela boca, né, logicamente, ela fala frequentemente da vida das pessoas, não autorizadas, ou seja, fala sem as pessoas permitirem, mas ela fala da vida alheia. Então, o que é que nós temos aí como opção? Primeira opção, uma das opções, né, porque também as ordens das respostas vão aparecer embaralhadas cada vez que você abrir, viu? Uma opção é se isso aí é uma anáfora. Pessoal, a anáfora é quando a gente está recorrendo a repetições, mas não é a repetição do pleonasmo, certo? É quando a gente, por exemplo, num poema ou num texto, cada vez a gente repete o início com a mesma frase ou com as mesmas palavras, certo? Isso é uma anáfora. A gente verá isso daí futuramente em outra aula sobre figuras de linguagem. Mas isso daí é uma anáfora, há uma repetição de cada início de frase? Não, não há. Isso daí é uma hipérbole, é um exagero? Na verdade não, né? Porque em vez dela assumir que é fofoqueira, muito fofoqueira, né? Ela faz diminuir a situação usando palavras mais leves, né? Em vez dela dizer que é fofoqueira, ela diz que é produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, ela fala da vida das pessoas, fala da vida inteira das pessoas sem autorização. Então isso é um hipérbole? É um exagero? Não, não é. Isso daí é uma personificação, ela está pegando algum objeto que não tem vida e dando vida, alguma coisa que não tem vida e dando vida. Ela está pegando alguma coisa que não pensa e dando pensamentos a essa coisa. Isso é personificação. Ela está fazendo isso? Não, não está. Ela está falando dela própria, né? Então ela tem vida, ela pensa. Próxima opção, um eufemismo. Ela está reduzindo, ela está abrandando, ela está tornando mais leve aquilo que ela poderia dizer mais pesado? Está? Está sim. Aí, neste caso, nesta resposta, a gente vai ver nas questões seguintes, há casos em que a ironia ela pode ser acompanhada por outras figuras de linguagem.
Neste caso aí, há uma ironia, porque ela diz que não é fofoqueira e em seguida acaba assumindo que realmente é fofoqueira, ou seja, ela fala numa ideia e assume outra ideia, né? Isso é a ironia. Só que a ironia, ela se acompanha, como eu já falei, né? E veremos neste exercício, ela se acompanha de outras figuras de linguagem também, como o eufemismo, a hipérbole, e aí ela está usando uma ironia acompanhada do eufemismo. Mas como eu falei na aula anterior, a ironia não será tida como resposta quando tiver outra figura de linguagem tudo junto, porque senão vai dar confusão, né, gente? Se tiver duas figuras de linguagem, duas respostas para o mesmo item. Então, neste caso aí, eu estou só explicando que há uma ironia também, mas há, na verdade, um eufemismo. Ela pega a situação de fofoqueira, que realmente ela é, e reduz, ela diminui, ela abranda, né? Ela deixa menos desagradável e diz que não é fofoqueira, é produtora de biografias não autorizadas. Então, aí, como resposta, eufemismo. Vamos à próxima. Agora, aí nesta questão, diz assim, de forma bem objetiva, bem direta, né? Diz assim: neste texto, pergunta, né? Está dizendo que o texto é uma pergunta. Neste texto, pergunta qual é a figura de linguagem utilizada. Vamos ler o texto para a gente ver, né, pessoal? Quem é a viúva do falecido? É uma pergunta. Quem é a viúva do falecido? Vamos analisar a seguinte situação. Viúva, quem é uma viúva? É alguém que era esposa de uma pessoa que faleceu. Ou seja, se é viúva, tem que ser do falecido. Não existe viúva de pessoa viva, né? E nem quem está vivo tem viúva dele. Pode ter viúva de outra pessoa, mas dele não tem. Então aí, gente, está dizendo quem é a viúva do falecido. Ou seja, viúva só pode ser do falecido. Não tem viúva de pessoas vivas. Tá na cara que isso aí é o quê? É uma repetição de ideias, né? Eu estou dizendo viúva do falecido, perguntando quem é viúva do falecido, e eu sei que viúva só pode ser do falecido. É que nem entrar para dentro, se molhar com água, certo? Se aquecer no sol. Então, isso daí é um quê? É um hipérbole? É um exagero? Não, não é. Não tem um exagero aí. É um pleonasmo, uma repetição desnecessária de ideias? É sim. É um pleonasmo. Porque viúva só pode ser do falecido. Pleonasmo, pessoal, é exatamente isso. É quando eu repito dentro de uma frase ou dentro de um texto, eu repito ideias que para ali não há necessidade dessa repetição, mas que ela é feita muitas vezes proposital, né? Feita por querer mesmo do produtor, para que chame mais a atenção. Logicamente, quando alguém pergunta assim, chega num lugar e pergunta quem é a viúva do falecido, o pessoal vai logo chamar a atenção ali, viúva do falecido, né? E dá até aquela ideia também de ironia, né? Um pouco de ironia, porque viúva só pode ser do falecido. Então, o objetivo disso daí é chamar a atenção, assim como a maioria das figuras de linguagem. Ok? Entendido o pleonasmo? Viúva do falecido, viúva só pode ser do falecido. Repetição de ideias. Vamos a mais uma questão, né? Vamos ver aqui o que é que nós temos. Assim diz a questão. Analise a imagem do poema abaixo e indique qual figura de linguagem está presente. Aí fala na imagem, mas é porque foi uma imagem colada. Mas na verdade o que a gente deve se ligar mais aí é o texto verbal, o texto escrito. E a partir daí a gente chega a uma conclusão e identificação da figura de linguagem. Vamos ler o poema. Diz assim: o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Este poema aí, pessoal, o autor aí não está citado, desculpe, mas eu não encontrei o autor, mas aí a gente chega à seguinte conclusão, olha só, o vento beija meus cabelos, tudo ao mesmo tempo, né? As ondas lambem minhas pernas, ó, vento, onda, onda de quê? Do mar. O sol abraça meu corpo, meu coração canta feliz. Aí é uma pessoa que dá pra gente interpretar que é uma pessoa que está feliz porque está onde? Na praia, né? Vento, ondas, sol, é isso daí. E o coração canta feliz. Aí, gente, está até marcado de vermelho, né, e sublinhado as expressões, olha só. O vento beija, ou seja, vento com características de ter lábios, né, humano, né?
As ondas lambem. Lambe com o quê? Língua, né? Então as ondas têm línguas. Estou dando características humanas. Ó, personificando, já dei a resposta, né? Estou dando características de pessoas, seres vivos, a seres que não têm aqueles membros vivos, né? Tipo, o vento beija, o vento não tem lábio, né? Mas aí o vento beija, que eu quero encantar com o meu poema. As ondas lambem, né? Ondas com línguas, né? Lambendo. O sol abraça, ó, sol com braços, né? Meu coração canta, coração com boca, com vontade, com pensamento, tudo isso está aí. O que é que nós temos então? Temos uma personificação. Nós temos aí vento com boca, com lábios, nós temos aí ondas com línguas, né? Nós temos aí sol com braço, que se abraça com os braços, né? E temos aí coração que pensa e que canta, né? Para você cantar é preciso você assimilar e aprender a letra da canção. Então temos aí uma personificação, dando características a seres inanimados, ou seja, seres que não pensam, estou dando características como se eles pensassem. Estou dando a ele também características como se eles tivessem membros de pessoas, de seres vivos. Vamos à próxima questão. Aí é uma personificação. Agora, pessoal, vamos analisar esta questão aí de olho na expressão, viu? Isso aí que está grifado para caixa alta, letra maiúscula. Diz assim: na expressão, adorei o bolo que você me deu, não tinha gosto de nada. Pessoal, prestem bem atenção no que está dito aí, né? As ideias que estão postas aí, ó. Adorei o bolo que você me deu. Observe que gera expectativa, né? Adorei o bolo que você me deu. Dá a ideia que eu gostei do bolo, não é isso? Adorei. Aí continua, depois da vírgula. Não tinha gosto de nada. Opa, peraí, será que eu adorei mesmo, hein? Será? Eu acho que não, viu? Eu acho que isso aí está com cara de quem está dizendo uma coisa, mas está querendo dizer outra. Qual figura de linguagem foi empregada? Primeira opção. Isso aí foi uma personificação, né? Isso aí será que foi uma personificação? Não, não foi, né, gente? Eu não dei características humanas ou características de seres vivos ao que está dito aí. Mas o que é que eu disse afinal? Eu fiz um pleonasmo, eu fiz uma repetição desnecessária de alguma ideia que já estava claramente entendida. Será que foi isso? Não, não foi, né? Eu fiz um exagero com isso daí, em eu dizer que adorei alguma coisa, tipo o bolo que você me deu. Eu exagerei? Não, né? Eu fiz uma prosopopeia, que a gente não falou ainda, mas prosopopeia é a mesma coisa de personificação. Eu fiz isso. Eu dei uma característica de ser vivo a quem não tinha vida. Eu dei uma característica de pensamento a quem não tinha pensamento. Eu fiz isso? Não, né, gente? Na verdade, o que foi feito? Uma ironia. Eu comecei dizendo, adorei o bolo que você me deu. Gerou uma expectativa de dizer que gostei, né? Aí eu continuo depois da vírgula. Não tinha gosto de nada. Olha só, quando eu digo não tinha gosto de nada, é sinal que eu não gostei. Ou seja, a minha primeira expressão, ela foi irônica, esse adorei o bolo que você me deu, né? Eu disse uma coisa querendo, na verdade, dizer outra. Gerei uma expectativa quando eu comecei a dizer e em seguida eu desdisse, né? Eu disse o contrário, eu disse diferente, eu afirmei outra coisa. Então, a resposta aí está para ironia. Tá bom? Vamos à próxima questão. Nesta questão agora, o que é que temos aí? Diz assim o enunciado. Dentre as opções abaixo, ou seja, nós temos opções abaixo e entre elas eu vou escolher uma. Dentre as opções abaixo, marque em qual não foi empregada a figura de linguagem pleonasmo. Primeiro vamos relembrar o que é um pleonasmo, né? É aquela repetição de ideias. É aquela repetição, digamos que desnecessária, porque em dizer uma coisa, uma determinada declaração, eu não precisava seguir com ela, repetindo a mesma ideia, e eu repeti. Isso é o pleonasmo. Vamos ver onde é que isso pode acontecer, essa repetição de ideias desnecessariamente, mas que muitas vezes proposital. Para quê? Para chamar a atenção, para atrair o leitor, o telespectador para a minha fala ou para a minha escrita. Vamos ver quando é que ocorre, em que opção ocorre essa repetição.
Uma opção aí, sim, pessoal, só relembrando, viu? Vai aparecer para vocês as questões embaralhadas e as respostas embaralhadas também, viu? Diz assim: eu subi lá em cima para ver o que ela queria. Olha só, eu subi lá em cima para ver o que ela queria. O que é que nós temos aí? Subir é para onde? Sobe para baixo? Não, não sobe, né? Sobe para onde? Para cima. E eu subi lá em cima. Ora, se eu subir, logicamente que foi onde? Lá em cima. Imagina dizer subir lá embaixo. Não, quebra totalmente minha ideia, né? Mas aí, o que é que eu quero nessa questão? Eu quero identificar o pleonasmo, que já está aí claro nessa opção, subir lá em cima? Não. Eu quero uma que não tem pleonasmo, é o contrário. Ou seja, se eu tenho 5 opções, 4 tem sim pleonasmo, mas eu quero a que não tem pleonasmo. Então vamos ver. Eu subi lá em cima para ver o que ela queria. Aí há um pleonasmo. Vamos ver as outras opções, porque eu quero a que não tem. Os meus pés, eu não piso mais ali. Ó, os meus pés eu não piso. Os meus pés eu não piso. Olha só, se eu não piso, só pode ser com os meus pés. Porque qual seria o contrário disso? Eu pisar com meus pés. E onde é que está a repetição? Ora, gente, como é que eu vou pisar com o pé de outra pessoa? Ou como é que eu vou deixar de pisar com, escolher deixar de pisar com o pé de outra pessoa? Não dá certo, né? Eu só piso ou não piso, escolho pisar ou não pisar com os meus pés. Então há um pleonasmo aí, há uma repetição de ideias, porque quem pisa é com os próprios pés, os meus, né? Se eu piso, é com os meus. Se eu não piso, se eu escolho não pisar, é com os meus, porque eu não posso escolher pisar ou não pisar com os pés dos outros. Então a repetição de ideias, pisar com meus pés, certo? Repetição de ideias. Há um pleonasmo, eu quero que não há. A outra opção, nossa, o mar está salgado por causa do sal. Olha só, o mar está salgado por causa do sal. Imagine só se poderia o mar estar salgado por causa do açúcar. Não, não dá, né? O mar poderia estar salgado por causa do azedo? Não, não dá. O mar está salgado, logicamente, por causa do sal, porque o sal é salgado. Então há aí um pleonasmo, sim. Eu quero que não tem pleonasmo. Outra opção. Vi com estes meus próprios olhos. Olha só. Muitas vezes você fala assim, eu vi uma coisa ali, ó. Aí alguém diz, não, viu não. Aí você diz, vi com meus próprios olhos. Isso, gente, é um pleonasmo que a gente produz no dia a dia. Porque se eu vejo, eu só posso ver com os olhos, eu não posso ver com o ouvido. Nessa expressão aí há dois pleonasmos ao mesmo tempo. Dois pleonasmos. Primeiro é em eu ver, só pode ver com os olhos, né? Se eu vejo, eu só vejo com os olhos. E com meus olhos também é outro pleonasmo, porque eu não posso ver com os olhos dos outros, eu só posso ver com os meus. Então aí há também pleonasmo, inclusive há dois pleonasmos aí. O pleonasmo no sentido de ver com os olhos, que só pode ser visto, alguma coisa tem que ser com os olhos, e o pleonasmo no sentido de meus próprios olhos, porque eu só posso ver com os meus, não posso ver com os olhos dos outros, né? Há pleonasmo sim. E o que sobrou aí então? Vamos analisar. Sobrou essa expressão aí, olha só. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. O dia acordou feliz. Tem alguma repetição? Não, não tem. Eu apenas estou dizendo que o dia acordou. Ou seja, como se o dia estivesse dormindo, como se o dia tivesse aquela situação. O dia vai para a cama e vai dormir. Preste atenção que aí já relembra uma característica, né? Eu estou dando uma característica ao dia como se ele fosse uma pessoa, uma persona, né? E o sol, continuando. E o sol sorria para mim. Olha só, o sol, ele tem boca, ele tem sorriso. Isso é o quê? Personificação. Então aí é a resposta. A pergunta fala sobre personificação? Não. Ela fala sobre pleonasmo. Onde é que não há pleonasmo? Não há pleonasmo em o dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Porque isso daí não é um pleonasmo, não há uma repetição. Na verdade, o que há aí é uma personificação ou prosopopeia, que é a mesma coisa, em que está se dando características ao dia de acordar e de quê? De estar feliz. Olha só, o dia tem humor, ele está feliz. E o sol sorria para mim, está dando a característica de que é o sol? Que tem boca, que tem felicidade, certo? Características de seres humanos, seres vivos. Isso é uma personificação.
A resposta, a que não é pleonasmo, é esta daí. Aí não há repetição. O que há é personificação. Não há repetição de ideias. O que há é personificação. Agora aí nessa questão diz assim: aponte dentre as opções abaixo, então já fica atento que o que eu quero está abaixo e que tem várias opções e que eu vou escolher uma entre elas, por isso está dentre, ou seja, dentro de. Aponte dentre as opções abaixo em qual não foi empregada figura de linguagem hipérbole. Olha só, temos aí 5 opções. Dessas 5 opções, eu quero uma que não há hipérbole. Isso quer dizer que se eu tenho uma que não há hipérbole, então em 4 há hipérbole, certo? E vamos ver o que é, relembrar, né, o que é hipérbole, gente. Qual é a marca da hipérbole? A marca da hipérbole é o exagero, né? A figura de linguagem que se apega, que se consiste no exagero. Então, tudo aquilo, toda expressão que há um exagero nela, há um hipérbole. Vamos ver qual opção aí não tem exagero, portanto não tem hipérbole. Eu queria ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Olha só, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Pessoal, ter 1 milhão de amigos, eu não estou falando agora de rede social em que tem youtubers ou no Facebook que tem lá 1 milhão de contatos, não é isso, porque a gente sabe que lá tem o nome amigos, mas na verdade, amigos, seguidores e tal, na verdade muita gente nem sequer se conhece, né? Eu quero saber, é amigo mesmo, pessoa que eu tenho contato pessoalmente. Alguém que quer ter 1 milhão de amigos, ele vai ter atenção suficiente para todos os amigos? Não vai, né, gente? Então aí esse 1 milhão de amigos, ele consiste num exagero, numa hipérbole. Eu quero uma que não há hipérbole, não há exagero. Vamos analisar outra aí. Morri de medo ontem, quando em casa e percebi que estava sozinho. Olha só, morri de medo ontem quando em casa e percebi que estava sozinho. Imagine que eu ou você estava em casa sozinho ontem e morreu de medo. Se a gente tivesse morrido de medo, a gente estaria agora aqui vendo esse vídeo? Não, né? Se a gente tivesse morrido ontem, estaria agora vendo esse vídeo? Não, não. Isso é um exagero. Isso é uma figura de linguagem que consiste no exagero chamada hipérbole. Quando eu digo que morri de medo, eu estou apenas tentando chamar a atenção, dizer que tive muito medo de ter ficado sozinho em casa ontem. Aí também há hipérbole. A resposta é a que não tem a hipérbole. Outra opção. O ônibus leva uma eternidade para chegar. Olha só, eu estou esperando um ônibus e ele leva uma eternidade, a minha idade é limitada. Eu estou dizendo que é eternidade para ele chegar, ou seja, ele não vai chegar nunca, né? Ele não vai ter um fim de chegar nunca. Então aí há também um exagero, há também uma hipérbole, quando eu uso a palavra eternidade, porque o eterno é aquilo que não tem fim. É isso daí. Vamos ver outra opção. O homem foi morar no reino de Deus. Há exagero aí? Será? Ou será que na verdade eu estou dizendo que esse homem que morreu, eu estou dando uma significação, uma expressão mais leve, para não dizer que ele morreu? É isso daí, né, pessoal? Então aqui, em o homem foi morar no reino de Deus, não há hipérbole. É a opção que eu estou procurando. Não há hipérbole. O que é que há aí? Há um eufemismo. Eu peguei uma expressão que tem algo mais forte, mais pesado, mais desagradável de se dizer, que é quando alguém morre, e essa expressão eu disse que o homem foi morar no reino de Deus, ou seja, morreu, faleceu. Mas eu quis dizer de outra forma, de forma mais leve, de forma mais eufêmica, mais agradável. É essa daí a resposta. É o que não é hipérbole, é esta daí. E essa última, vamos analisar a que sobrou. Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Rios de lágrimas. Imagine que alguém vai embora e você vai chorar até encher o rio. É possível? Não, é exagero, né? Então é esse daí. O homem foi morar no reino de Deus, que não é uma hipérbole, não tem exagero. O que tem aí? Um eufemismo, algo que era mais pesado, mais desagradável, eu transformei em algo mais agradável, menos pesado de se dizer. Ok? Vamos à próxima questão.
Nesta próxima questão, gente, ele traz para nós, né, o exercício traz para nós um conceito, está dizendo o que é uma figura de linguagem, ele está aí traduzindo, né, significando o que é uma determinada figura de linguagem, para que a gente identifique a que isso daí se refere. O que é que diz aí? Vamos ver. Quando um recurso de linguagem consiste em enfatizar, ou seja, chamar atenção para aquilo, né, enfatizar, uma ideia por meio do uso de palavras ou expressões exageradas. Trata-se de... Hein? E aí? Quando você pega uma figura de linguagem, você vai dizer algo ou escrever algo, e aquilo que você vai falar ou escrever, você quer enfatizar, você quer chamar mais atenção através de uma determinada ideia. E para fazer isso, você usa um recurso através de uma palavra ou uma expressão exagerada. O que é isso, afinal? Que figura de linguagem é essa? Que figura de linguagem é essa que consiste no exagero? O que seria isso? Seria uma prosopopeia ou uma personificação, que é a mesma coisa? Ou seja, para eu usar o exagero, eu dou uma característica de ser vivo ou de ser pensante a quem não vive ou quem não pensa? Não, né? Para eu usar um exagero, eu faço uma ironia? É só isso? Não, né? Para eu usar um exagero, eu faço uma repetição de ideias? Não, gente. Para eu usar um exagero, eu faço uma hipérbole, certo? Tudo aquilo que tiver hipérbole é exagero. Tudo aquilo que tiver exagero é hipérbole. Agora, nesta opção, ele traz novamente conceito. Só que, além do conceito, ele quer que a gente faça uma relação, né, com outra nomenclatura, outro nome. Diz assim a questão. A figura de linguagem prosopopeia é um recurso de linguagem que consiste em atribuir ações, ou seja, eu vou dar ações. Atribuir é dar, né? Empregar ações. Pensamentos, ou seja, eu vou dar pensamentos a alguma coisa. Ou sentimentos, vou dar sentimentos a alguma coisa. A seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida. Seres que não têm vida, eu vou dar pensamento, sentimento, tal. Ou seres irracionais, ou seja, seres que não pensam. Eu vou dar pensamentos, sentimentos e ações a esses seres, certo? Isso foi uma afirmação. Ele diz que a prosopopeia é um recurso de linguagem que você dá ações, pensamentos, sentimentos. Aqueles que não pensam, você dá pensamento. Aqueles que não têm vida, você dá vida. Aqueles que não têm ações, você dá ações. E essas ações sempre são relacionadas a seres que pensam, que vivem, certo? Aí ele continua. Essa figura de linguagem é também conhecida como. Qual é a figura de linguagem que faz o mesmo efeito da prosopopeia? Ou seja, dá vida a quem não tem vida, dá pensamento a quem não tem pensamento, dá ações a quem não tem ações. Que figura de linguagem é essa? O mesmo que prosopopeia, o quê? Isso mesmo. É a personificação. Persona, né? Pessoa. Persona, pessoa. Ou seja, eu vou dar características de pessoa, de ser vivo a quem não tem vida. Eu vou dar características de pensamento a quem não pensa. Tá bom? Essa aí é a resposta. Personificação é o mesmo que prosopopeia. Prosopopeia é o mesmo que personificação. Vamos à próxima questão. É isso daí, pessoal. Agora o que é que temos aí? Diz assim a questão. No diálogo abaixo ocorreu duas figuras de linguagem simultaneamente, ou seja, teve duas figuras de linguagem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Vamos analisar aí o diálogo, né? O texto verbal, o que está escrito, e o texto não verbal, as imagens, né? Diz assim: Nedzin, o que você acha do meu desenho? Perguntou o amigo ao Nedzin. Nedzin respondeu: Acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Observe que na primeira imagem o Nedzin está com a mão na boca, como quem está querendo segurar o riso, né? E na segunda imagem, na da direita, você observa que após ele olhar o desenho, que responde: Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Observe que ele tira a mão da boca e solta o sorriso, né? Solta a gargalhada. Então, o que é que houve aí, gente? O Nerdzinho respondeu ao outro que ele deveria aperfeiçoar essa técnica. Isso daí foi realmente isso que ele achou? Porque quando eu digo aperfeiçoar,
é sinal que algo está bom, mas ele precisa ficar perfeito. Será que foi isso mesmo que ele achou? Vamos analisar, né? Porque se não foi mesmo isso, isso foi uma ironia, né? E outra coisa, essa ironia está acompanhada de quê? Já que a ironia muitas vezes vem acompanhada de outra figura de linguagem. Quando ele diz assim, Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Nerdzinho vai responder. Só que Nerdzinho, aparentemente, não achou que tem que aperfeiçoar nada. Na verdade, ele achou, aparentemente, que não está bom, né? Mas ele não quis dizer que estava ruim, não quis dizer que estava feio. Então ele tentou usar uma linguagem que fosse mais branda, menos desagradável, mais agradável. Que figura de linguagem é essa quando eu uso algo, uma expressão que torna aquilo que eu ia dizer que era desagradável, vai se tornar menos desagradável ou mais agradável? O que é isso? Eufemismo. Então aí nós temos uma ironia junto com o eufemismo. A ironia diz, quando ele diz acho que eu deveria aperfeiçoar esta técnica, né? Na verdade, ele não quer que aperfeiçoe, na verdade, ele está dizendo que técnica? A técnica de desenhar. Ele está dizendo que o desenho não está bom. Isso é uma ironia, né? Está dizendo algo, mas, na verdade, tentando expressar outro, diferente ou até oposto, né? E o eufemismo consiste em quê? Consiste em que ele não quis dizer ao colega que estava feio. Ele diz que, ó, você deveria aperfeiçoar, ou seja, deveria melhorar, né? Para não dizer, ó, não tá bom não, porque o que precisa melhorar é sinal que não tá bom. E outra coisa, a gente se apega também ao texto não verbal. Observe que na primeira imagem ele está quase botando a mão na boca, né, para segurar o riso. E na segunda imagem ele solta o riso. Então nós temos aí uma linguagem em que torna aquilo que era desagradável de responder, de falar, mais agradável. Isso é o eufemismo, né? Falar algo de forma menos desagradável, eufemismo. E nós temos aí a ironia, quando ele diz que precisa ou deveria aperfeiçoar. Na verdade, aperfeiçoa o que está bom. Na verdade, ele não gostou. É isso. Ele disse uma coisa querendo dizer outra, outro sentido. Isso é ironia. Onde é que temos a opção? Prosopopeia e eufemismo? Não. Ironia e eufemismo? Sim. Essa é a resposta. Tem outra resposta? Eufemismo e hipérbole? Eufemismo é abrandar. Hipérbole é exagerar. Foi isso que foi feito exagero? Não. Personificação e eufemismo. A personificação consiste em dar características de persona, né, de pessoa, características de pensante, de ações, de sentimentos. Foi isso que ele fez? Não. Ironia e hipérbole. Ele ironizou com exagero? Não, né? Ele não é tanto que ele diz assim, ó, você deveria, ou seja, ele sugeriu, né? Não houve exagero. Então, ironia e eufemismo. Esta é a resposta, tá bom? É esse daí o exercício de hoje, certo? Concluímos e vamos fazer as correções necessárias com a atividade que a gente propôs na aula anterior, que é esta daqui. Apenas estamos aqui hoje fazendo a correção e a devolução dela corrigida, tá bom? E ao final você diz aí se você gostou, se não gostou. Se você gostou, fica à vontade, dá o like aí. Se você não gostou, não precisa marcar nada, fica à vontade. E deixa aí abaixo o seu nome para a gente saber de onde e quem você é, tá bom? Um abraço e até a próxima.